Capítulo 1. Necessidade da verdadeira devoção a Maria. Com toda a Igreja confesso que Maria, não sendo mais que uma simples criatura saída das mãos do Altíssimo, é menor que um átomo, ou antes, não é nada em comparação com a sua majestade infinita, visto que só Deus é aquele que é. Por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, não teve nem tem absoluta necessidade da Santíssima Virgem para o cumprimento dos seus desígnios e para a manifestação da sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. No entanto, supostas as coisas como são, tendo Deus querido começar e acabar as suas maiores obras pela Virgem Santíssima, depois de a formar, digo que é de crer que não mudará de procedimento em todos os séculos. Ele é Deus e não muda nem nos seus sentimentos, nem na sua conduta. Artigo 1. Princípios. Primeiro princípio. Deus deseja servir-se de Maria na encarnação. Deus Pai e Maria. Deus Pai não deu ao mundo o seu unigênito senão por Maria. Por mais ardentes que fossem os suspiros dos patriarcas e as súplicas que durante 4.000 anos lhe fizeram os profetas e os santos da antiga lei para obterem esse tesouro, só Maria o mereceu. Só ela encontrou graça diante de Deus pela força das suas orações e pela grandeza das suas virtudes. Diz Santo Agostinho que, não sendo o mundo digno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai, este o deu a Maria, para que os homens o recebessem por ela. O Filho de Deus fez-se homem para nos salvar, mas foi em Maria e por Maria. Deus Espírito Santo formou Jesus Cristo em Maria, mas só depois de lhe ter pedido o consentimento por um dos primeiros ministros da sua corte. Deus Pai, para dar a Maria o poder de produzir o seu Filho e todos os membros do seu corpo místico, comunicou-lhe a sua fecundidade, na medida em que uma simples criatura a podia receber. Deus Filho e Maria. Como o novo Adão ao seu paraíso terrestre, assim desceu Deus Filho ao seio virginal de Maria, para aí achar as suas delícias e operar às escondidas maravilhas de graça. O Deus feito homem encontrou a sua liberdade em se ver aprisionado no seio dela. Fez brilhar a sua força, deixando-se levar por essa jovem virgem. Achou a sua glória e a de seu Pai, escondendo os seus esplendores a todas as criaturas da terra, para só os revelar a Maria. Glorificou a sua independência e majestade, dependendo desta amável Virgem na sua concepção, nascimento, apresentação no templo, na sua vida oculta de 30 anos e até na sua morte. Maria devia assistir a essa morte, porque Jesus quis oferecer com ela um mesmo sacrifício e ser imolado ao Eterno Pai com seu assentimento, como outrora Isaque também fora imolado à vontade de Deus pelo consentimento de Abraão. Foi ela que o amamentou, nutriu, sustentou, criou e sacrificou por nós. Ó admirável e incompreensível dependência de um Deus! Nem o Espírito Santo a pôde ocultar no Evangelho para nos mostrar o seu valor e glória infinita, embora tenha escondido quase todas as maravilhas operadas pela sabedoria encarnada durante a sua vida oculta. Jesus Cristo deu mais glória a Deus Pai pela sua submissão a Maria durante 30 anos do que lhe teria dado se convertesse toda a terra operando os maiores prodígios. Oh, quão altamente glorificamos a Deus quando nos submetemos para lhe agradar à Virgem Santíssima, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. Se examinarmos de perto o resto da vida de Jesus, veremos que ele quis iniciar os seus milagres por Maria. Santificou São João no seio de sua mãe, Santa Isabel, pela palavra de Maria. Logo que ela falou, João ficou santificado,
e este foi o primeiro milagre de Jesus na ordem da graça. Nas bodas de Caná, Jesus mudou a água em vinho, atendendo ao humilde pedido de sua mãe. E este foi o seu primeiro milagre na ordem natural. Começou e continuou os seus milagres por Maria. Por ela os continuará até o fim dos séculos. Deus, Espírito Santo e Maria. Sendo o Espírito Santo estéril em Deus, isto é, não produzindo nenhuma outra pessoa divina, tornou-se fecundo por Maria, a quem desposou. Foi com ela e nela e dela que formou a sua obra-prima, um Deus feito homem, e que forma todos os dias, até o fim dos séculos, os predestinados e os membros do corpo que tem por cabeça o adorável Jesus. É por isso que quanto mais numa alma ele encontra Maria, sua amada e inseparável esposa, tanto mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma e essa alma em Jesus Cristo. Não se quer dizer com isto que a Santíssima Virgem dê ao Espírito Santo a fecundidade, como se ele a não tivesse. Ele é Deus e, por isso, possui a fecundidade, ou a capacidade de produzir, tal como o Pai e o Filho, embora a não transforme em ato, produzindo outra pessoa divina. O que se quer dizer é que o Espírito Santo reduz a ato a sua fecundidade por intermédio da Santíssima Virgem, mas o Espírito Santo quer servir-se dela, embora disso não tenha uma necessidade absoluta, para produzir nela e por ela Jesus Cristo e os seus membros. Mistério de graça, escondido mesmo aos cristãos mais sábios e mais espirituais. Segundo princípio, Deus deseja servir-se de Maria na santificação das almas. A obra da Santíssima Trindade em Maria. O procedimento que as três pessoas da Santíssima Trindade tiveram na encarnação e primeiro vinda de Jesus Cristo, tem-no ainda todos os dias, de uma maneira invisível, na Santa Igreja e tê-lo-ão até a consumação dos séculos, na última vinda de Jesus Cristo. Deus Pai juntou todas as águas e chamou-as mar. Juntou as suas graças e chamou-as Maria. Este grande Deus tem um tesouro ou celeiro riquíssimo, onde encerrou tudo o que tem de belo, de resplandecente, de raro e precioso, incluindo o seu próprio Filho. E este tesouro imenso não é outro, a não ser Maria, a quem os santos chamam o tesouro do Senhor, de cuja plenitude os homens são enriquecidos. Deus Filho comunicou à sua mãe tudo o que adquiriu pela sua vida e morte, os seus méritos infinitos e as suas admiráveis virtudes. Fê-la tesoureira de tudo o que o Pai lhe deu como herança, e assim é por meio de Maria que aplica os seus méritos aos seus membros, que comunica as suas virtudes e distribui as suas graças. Ela é o seu canal misterioso, o seu aqueduto, por onde faz passar suave e abundantemente as suas misericórdias. Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua esposa fiel, os seus dons inefáveis e escolheu-a para dispensadora de tudo quanto possui. Deste modo, ela distribui a quem quer, quanto quer, como e quando quer, todos os seus dons e graças, e nenhum dom celeste é concedido aos homens sem que passe por suas mãos virginais. Porque tal é a vontade de Deus, que quis que tudo recebamos por Maria. Desta forma é enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo aquela que durante toda a vida se fez pobre, se humilhou e escondeu até o mais profundo nada em sua extrema humildade. São estes os sentimentos da Igreja e dos santos padres. Se eu falasse para os espíritos fortes da nossa época, estender-me-ia a provar mais vastamente tudo o que estou a expor de um modo simples, por meio da Sagrada Escritura, dos santos padres, de quem citaria as passagens latinas, e por meio de muitas sólidas razões que se poderão ler amplamente expostas pelo venerável padre Poiré na sua Tríplice Coroa da Santíssima Virgem.
mas falo particularmente para os pobres e simples que, tendo maior boa vontade e mais fé que o comum dos sábios, creem mais simplesmente e com mais mérito. Por isso, contento-me com declarar-lhes simplesmente a verdade, sem me deter com a citação de todas essas passagens latinas que não compreendem. Não deixarei, no entanto, de citar algumas sem, todavia, me esforçar por procurá-las. Continuemos. Jesus, Filho de Maria. Visto que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que nosso Senhor, no céu, é ainda tão Filho de Maria como foi na terra. Conservou, portanto, a submissão e a obediência do mais perfeito de todos os filhos para com Maria, a melhor das mães. Cuidemos, porém, de não ver nesta dependência rebaixamento algum de Jesus ou alguma imperfeição. Maria, estando infinitamente abaixo de seu Filho, que é Deus, não se lhe impõe como uma mãe da terra o faz a seu Filho, que lhe é inferior. Maria está toda transformada em Deus pela graça e pela glória que transformam nele todos os santos. Por isso, não pede, não quer, não faz nada que seja contrário à eterna e imutável vontade de Deus. Quando, pois, se lê nos escritos de São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, que no céu e na terra tudo está sujeito a Maria, até o próprio Deus, deve apenas entender-se que a autoridade que Deus lhe quis conceder é tão grande que parece igualar o poder divino e que as suas orações e súplicas são tão poderosas junto de Deus que equivalem sempre a ordens junto da sua majestade. Ele não resiste nunca à oração de sua dileta mãe, porque é sempre humilde e conforme a sua vontade. Moisés deteve tão poderosamente a cólera de Deus contra os israelitas pela força da sua oração, que este altíssimo e infinitamente misericordioso Senhor, não lhe podendo resistir, pediu-lhe que o deixasse encolerizar-se e castigar aquele povo rebelde. O que então não devemos pensar, com muito mais razão, da humilde oração de Maria, mais poderosa junto de Deus que as preces e as intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra? Maria é rainha. No céu, Maria impera aos anjos e aos bem-aventurados. Como recompensa da sua profunda humildade, deu-lhe Deus o poder e o encargo de encher de santos os tronos deixados vazios pela orgulhosa queda dos anjos apóstatas. É vontade do Altíssimo, que exalta os humildes, que o céu, a terra e os infernos obedeçam, livre ou forçadamente, às ordens da humilde Maria. Fê-la soberana do céu e da terra, condutora dos seus exércitos, guarda dos seus tesouros, dispensadora das suas graças, obreira das suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, medianeira dos homens, vencedora dos inimigos de Deus e fiel companheira de suas grandezas e triunfos. Deus Pai quer formar filhos por Maria até a consumação do mundo e diz-lhe estas palavras: habita em Jacó. Isso quer dizer, faze a tua morada e habitação entre os meus filhos e predestinados, figurados por Jacó, e não entre os filhos do demônio e os réprobos, figurados por Esaú. Deus por Pai, Maria por Mãe. Como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, assim também na geração sobrenatural e espiritual há um pai, que é Deus, e uma mãe, que é Maria. Todos os verdadeiros filhos de Deus e predestinados têm a Deus por pai e a Maria por mãe. E quem a não tem por mãe, não tem Deus por pai. Eis porque os réprobos, como os heréticos, os cismáticos, etc., que odeiam ou olham com desprezo ou com indiferença a Santíssima Virgem, não têm Deus por pai, ainda que disto se gloriem, porque não têm Maria por mãe. Pois se a tivessem por mãe, honrá-la-iam e amá-la-iam, como um verdadeiro e bom filho ama e honra naturalmente sua mãe, que lhe deu a vida.
O sinal mais infalível e indubitável para distinguir um herético, um homem de má doutrina, um réprobo, de um predestinado, é que o herético e o réprobo não têm senão desprezo ou indiferença pela Santíssima Virgem. Com suas palavras e exemplos, abertamente ou às ocultas, esforçam-se por lhe diminuir o culto e o amor, e isso por vezes sob belos pretextos. Ah, Deus Pai não disse a Maria para habitar com eles, porque são Esaús. Deus Filho quer ser formado e, por assim dizer, encarnar todos os dias, por intermédio de sua muito amada Mãe, nos seus membros, e diz-lhe: recebe, Israel, por herança. É como se dissesse: meu Pai deu-me por herança todas as nações da terra, todos os homens, bons e maus, predestinados e réprobos. Conduzirei uns com vara de ouro e outros com vara de ferro. Serei pai e advogado de uns, justo vingador de outros e juiz de todos. Mas vós, minha mãe, não tereis por herança e posse senão os predestinados de quem Israel é figura. Como sua boa mãe, os darei à luz, os alimentareis e educareis. Como sua soberana, os conduzireis, governareis e defendereis. Um homem nasceu dela. Salmo 86, diz o Espírito Santo. Segundo a explicação de alguns santos padres, o primeiro homem que nasceu de Maria foi o homem-Deus, Jesus Cristo. O segundo é um homem impuro, filho de Deus e de Maria por adoção. Se Jesus Cristo, cabeça dos homens, nasceu dela, todos os predestinados, membros desta cabeça, também dela devem nascer por uma consequência necessária. A mesma mãe não pode dar à luz a cabeça ou o chefe sem os membros, nem os membros sem a cabeça. Isso seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem também de uma só mãe. Se um membro do corpo místico de Jesus Cristo, quer dizer, um predestinado, nasce de outra mãe que não fosse Maria, que gerou a cabeça, não seria um predestinado nem um membro de Jesus Cristo, mas sim um monstro na ordem da graça. Além disso, Jesus Cristo é hoje, como aliás sempre, o fruto de Maria, como o céu e a terra lhe repetem 1000 vezes por dia. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Por isso, é certo que Jesus Cristo é tão realmente o fruto e a obra de Maria para cada homem em particular, que o possui, como para todo o mundo em geral. De maneira que, se algum fiel tem Jesus Cristo formado no seu coração, pode dizer ousadamente: graças a Maria, o que eu possuo é fruto e obra sua, e sem ela não o teria. Podem aplicar-se à Santíssima Virgem com mais verdade ainda do que São Paulo as aplicava a si próprio estas palavras: filhinhos meus, por quem eu sinto de novo as dores do parto, até que Cristo se forme em vós. Todos os dias dou à luz os filhos de Deus, até que meu Filho Jesus Cristo seja neles formado em toda a plenitude da sua idade. Santo Agostinho, ultrapassando-se a si mesmo e a tudo o que eu acabo de dizer, afirma que os predestinados, para se tornarem conformes à imagem do Filho de Deus, vivem neste mundo escondidos no seio da Santíssima Virgem. Lá são guardados, alimentados, sustentados e criados por esta boa mãe, até que ela os gere para a glória depois da morte. Este é propriamente o dia do seu nascimento, pois é assim que a Igreja chama a morte dos justos. Ó mistério de graça, escondido aos réprobos e tão pouco conhecido dos predestinados. Deus Espírito Santo quer formar nela e por ela eleitos e diz-lhe: lança raízes entre os meus escolhidos. Ó minha bem-amada e minha esposa, lança as raízes de todas as tuas virtudes nos meus eleitos, a fim de que eles cresçam de virtude em virtude e de graça em graça. Tive tanta complacência em ti, quando vivias na terra, praticando as mais sublimes virtudes, que desejo encontrar-te ainda na terra, sem que deixes de estar no céu. Reproduzo-te
para isso nos meus eleitos, que eu possa ver neles com agrado as raízes da tua fé invencível, da tua humildade profunda, da tua mortificação universal, da tua oração sublime e ardente caridade, da tua firme esperança e de todas as tuas virtudes. Tu continuas a ser minha esposa tão fiel, tão pura e tão fecunda como nunca. Que a tua fé me dê fiéis, dê-me virgens a tua pureza e a tua fecundidade, eleitos e templos. Depois de lançar as suas raízes numa alma, Maria opera nela maravilhas de graça que só ela pode produzir, pois só ela é a Virgem fecunda que tem sido e será sempre sem igual em pureza e fecundidade. Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha de quantas existiram ou existirão, o homem-Deus. Produzirá ainda, consequentemente, as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos, a formação e a educação dos grandes santos que hão de vir no fim do mundo, estão-lhe reservadas, pois só esta Virgem singular e miraculosa pode produzir, em união com o Espírito Santo, coisas singulares e extraordinárias. Tendo-a encontrado numa alma, o Espírito Santo, seu esposo, voa para lá, entra plenamente e comunica-se a essa alma abundantemente e na mesma medida em que ela dá lugar a Maria. Uma das grandes razões por que o Espírito Santo não opera agora maravilhas retumbantes nas almas é que não encontra nelas uma união bastante íntima com a sua fiel e indissolúvel esposa. Digo inseparável esposa porque desde que este amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para produzir Jesus Cristo, cabeça dos eleitos, e Jesus Cristo nos eleitos, nunca mais a repudiou, porque ela foi sempre fiel e fecunda. Artigo 2º. Consequências. Primeira consequência. Maria, Rainha dos Corações. Do que ficou dito deve-se tirar, evidentemente, duas conclusões. Em primeiro lugar, que Maria recebeu de Deus um grande poder sobre as almas dos eleitos. Ela não pode fazer neles a sua morada, como Deus Pai lhe ordenou, formulá-los, alimentá-los e gerá-los para a vida eterna como sua mãe, recebê-los por sua herança e quinhão, formá-los em Jesus Cristo e a Jesus Cristo neles, lançar nos seus corações a raiz das suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo nas obras de sua graça. Não pode, repito, fazer tudo isto se não tiver direito e poder sobre as suas almas. Por singularíssima graça, o Altíssimo, tendo-lhe dado poder sobre o seu Filho único e natural, lhe o deu também sobre os seus filhos adotivos. E isto não somente quanto ao corpo, o que seria pouco, mas também quanto à alma.